Presidente, eu já digo desde logo que eu afasto totalmente essa tese. E entendo que as instâncias inferiores não devem nem debater essa tese, porque essa tese é totalmente vencida já. Com todo o respeito ao eminente advogado, mas é importante saber o porquê da súmula, o porquê da alteração legislativa. E aqui nós temos um precedente já da turma exatamente idêntico. E Sua Excelência, o ministro relator, ministro Fux, até citou de minha redatoria do dia 19/9/2017, em que nós decidimos exatamente isso. A lei em nada alterou a súmula. A súmula veio no momento, e é importante relembrar isso, um momento em que o absurdo do absurdo era o Código de Processo Penal estabelecer que a mulher casada ela só poderia ingressar com ação penal por estupro se o marido concordasse. Ora, total desrespeito à dignidade da mulher. A partir daí, o Supremo Tribunal Federal editou a súmula dizendo, havendo violência, não falou havendo lesão, não há necessidade de lesão. Havendo violência, e o caso aqui é de violência, segurou a vítima e a forçou a uma conjunção carnal, causando sangramento, porque era virgem a vítima. Havendo violência, a ação penal é pública incondicionada, disse o Supremo Tribunal Federal. Ora, há estupro sem violência? Há estupro com grave ameaça. Inúmeros casos, principalmente de milicianos, crime organizado, em que se coloca uma arma na cabeça do filho da vítima e força ela à conjunção carnal. É um estupro com grave ameaça. Então, há estupro com grave ameaça e há estupro com violência. E há estupro com violência ou com grave ameaça que geram lesões. São três hipóteses totalmente diversas. Mas Vossa Excelência concorda que a violência faz parte do tipo? Sim. É isso que parece que foi aduzido. Mas isso, desde a década de 60, já está vencido. Estupro com violência, ação penal pública. O que fez o legislador? O legislador melhorou a situação da mulher. Ou seja, mesmo que não haja violência, foi o que fez naquele momento, mesmo que não haja violência, não é mais ação penal privada. Porque nós temos que recordar que inúmeras mulheres que sofrem estupro não têm condição econômica de contratar um advogado para entrar com queixa-crime. Então, às vezes, ministro, Vossa Excelência me permite, sequer tem conhecimento de que aquilo é um estupro, por exemplo, quando Vossa Excelência lembrou, no ambiente doméstico. Aí o que se permitiu, se não houver violência, basta a representação, não é mais necessário a queixa-crime. Então, não houve nesse tempo todo nenhuma alteração em relação ao estupro praticado com violência. Houve alteração no estupro praticado com grave ameaça, que deixou de ser ação penal privada e passou a ser ação penal pública condicionada à representação. O caso aqui, com todas as vênias aos entendimentos contrários, o caso aqui é exatamente um caso como, lamentavelmente, e por isso é que fiz questão de dizer que refuto a tese, porque são milhares de estupros com violência, onde o Ministério Público ofereceu a denúncia, há condenações, e o caso aqui não muda nada do que vem desde a década de 60. Então, eu acompanho o eminente relator ao negar o habeas corpus, só que com a fundamentação, já que nada mudou, seguindo o nosso precedente do HC 125.360, julgado aqui pela primeira turma em 19/9/2017, entendendo que há mais de 70 anos, ou há quase 70 anos, permanece que o estupro praticado com violência, e aqui, como disse o eminente ministro Fux, não somos nós que vamos analisar se houve ou não violência, as decisões anteriores falam em violência, segurar, e a violência é de ação penal pública incondicionada. Se a ação penal pública é incondicionada, não há que se falar em decadência, porque o Ministério Público pode atuar. É meu voto. Obrigado, presidente.